direcionadas por Heidegger, né, de acordo com alguns aspectos do seu intuito, do seu aspecto, do seu projeto filosófico de um modo geral, que tem relação com a noção de morada, né, traduzida para o alemão como Aufenthalt, né? E aqui vamos fazer algumas leituras, né, para poder contextualizar o que seria essa questão da morada, como é que essa noção traduzida em alemão, chamada de Aufenthalt, né, por Heidegger, poderia nos demonstrar um pouco da percepção heideggeriana e da percepção heideggeriana sobre Heráclito. Na morada, enquanto Aufenthalt, isto é, essa expressão em grego aqui, né, que é a tradução específica que Heidegger anuncia sobre morada, né, diante da tradução em alemão, ele afirma o seguinte, de acordo com o artigo, né, não está em jogo somente apenas a construção com paredes, teto e cobertura. Isso não porque, neste caso, a morada, isto é, a casa já não significa apenas o lugar para onde diariamente nos recolhemos a fim de nos abrigar contra a natureza que continuamente nos ameaça. Isso aqui, essa noção de morada, remete, né, necessariamente à morada do ser, ou à casa do ser, ou à noção do ente privilegiado, né, do qual tanto Heidegger se refere, que no caso é o Dasein. O Dasein, né, que é uma tentativa que Heidegger faz, né, dessa recuperação dessa noção ontológica, né, fundamental, que o Heidegger tenta criticar a partir de toda a história da filosofia, revisitando Platão, revisitando Parmênides, revisitando Heráclito. Aqui tem um livro especificamente do Heidegger sobre o Heráclito, né, no qual esse artigo se baseia, deixo aí indicado posteriormente na descrição, no qual ele vai trazer essa perspectiva da noção de morada, né? A morada que é a morada do ser, que é o ente privilegiado que se pergunta pelo ser, que pode se debruçar sobre a existência, no que existe para fora, em um determinado sentido, que pode ter noção, digamos assim, dessa perspectiva ontológica fundamental, é o único ente fundamental que pode se perguntar pelo ser. Então, morada é a casa do ser, a casa do Dasein, né, que é o único ente privilegiado que nós poderíamos entender aqui como ser humano. Entretanto, Heidegger não está alinhado com essas perspectivas antropológicas, apesar de que, posteriormente, a contragosto dele, ele vai erigir um novo tipo de antropologia, inevitavelmente a contragosto do próprio Heidegger. Seguindo aqui na questão, né, o lugar para onde diariamente nos recolhemos a fim de nos abrigar contra a natureza que continuamente nos ameaça, né, da noite, do frio, do sol, das intempéries. E, todavia, o fato de podermos nos pronunciar a respeito deste para... E aqui essa noção de morada, no que remete a uma casa, né, ele está se referindo necessariamente a essa figura do Dasein, desse ente privilegiado, né, através do qual costumamos nos relacionar com as coisas, no caso, com a casa. Não é propriamente da casa que se fala, mas apesar disto, esta fala ainda resguarda uma relação originária conosco mesmos. Os entes que habitam ou moram sobre a terra, este para possui então uma estrutura transcendental, sendo, portanto, revelador daquilo que continuamente precisa ser reconquistado com tarefa nossa. Mas, por exemplo, quando se diz que a casa é para dormir e descansar, que ela é para nos reunirmos com a família, os amigos, que é para estar a sós conosco mesmos, este para possibilitar todo esse sentido permanece resguardado. Então, essa estrutura transcendental também vai resvalar diante de um embate muito forte, né, que o Heidegger tem com essa perspectiva da condição de possibilidade, né, neocantiana, né, no qual ele vai tentar erigir e criticar essa perspectiva também, né. Ele quer reestruturar um novo modo de fazer uma ontologia fundamental. É diante disso também, diante desses olhares, né, que ele se apropria de Nietzsche como ferramenta e acusa-o de ter sido o último metafísico, a partir de uma elaboração, né, baseada nessa estrutura dessa ontologia fundamental, né, e da noção de diferença ontológica, né, para fazer um determinado diagnóstico, né, que Nietzsche se debruçava sobre uma filosofia dos entes
e não se perguntou pelo ser, apesar de ter sido importante, de certa forma, para poder fazer sucumbir determinados parâmetros da metafísica tradicional, mas ele terminou por encerrar, por fechar a porta da metafísica tradicional, no qual Heidegger vai ser o grande, digamos assim, inovador, segundo o próprio, né? Então, mesmo na experiência mais concreta de todos os dias, este para-reemissivo se revela de múltiplos modos. Assim, por exemplo, nós voltamos para casa e delas partimos todos os dias, na noção, né, de que foi enumerada aqui por nós, né, da questão da morada, né, dessa noção de morada. Este para-remissivo se revela de múltiplos modos. Assim, por exemplo, nós voltamos para casa e dela partimos todos os dias, mesmo quando dela não saímos. A cada amanhecer, tudo recomeça. E isso independentemente da casa em si, ou ainda mesmo quando se mora num hotel ou num barraco, estes abrigos ainda continuarão sendo nossa casa. E até mesmo para quem se habituou a viver ao relento. Este modo de viver pode e até deve significar morada. E aqui uma elaboração, né, no sentido mais amplo de morada, fazendo essa analogia com a perspectiva da morada do ser aqui em Heidegger. E por que isso? Ora, este resguardo, este cuidado pela morada nada mais é que o cuidado conosco mesmos. Cuidamos da morada porque é vital e essencial cuidar de nós mesmos. Mas com isso, não se quer dizer que a morada necessariamente tenha de ser continuamente reformada, restaurada, construída. Pois mesmo que isso possa se fazer necessário em algum momento, o que então a faz e torna ainda mais morada. Ela carecerá de cuidados constantes, porque nós jamais poderemos dispensar e descuidar de nossa própria essência. E é por isso que justamente é preciso reformá-la, restaurá-la e construí-la. Mesmo modificando-se, a morada permanece enquanto morada, né? Em suma, cuidar da morada, cuidar dela. Tanto é assim que a casa habitada é sinônimo de casa cuidada, e ela será tanto melhor cuidada quanto mais própria essencialmente for habitada, no sentido que vem implícito na história contada acerca de Heráclito, aqui entre Heráclito, né? Estando ele simplesmente em sua casa, aquecendo-se junto ao forno, é que o forno não é meramente algo já dado, pronto, acabado, de antemão. Junto ao forno é o lugar em que se realiza e se tece e acontece a sua existência. Por isso é tão vital, tão essencial não descuidar, não se distrair com outras coisas que encubram este cuidado, este modo de ocupação vital. E todavia, tudo isso parece ser até mesmo uma constatação bastante banal e corriqueira, e sendo justamente radicalmente cotidiana. Tem por isso seu enraizamento no dia a dia de nossas vidas, de nossas lidas, né? Enfim, em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Tudo isso pode não passar de uma mera aparência ou ilusão. Contudo, para perceber e descrever a simplicidade deste fato, requer-se um distanciamento devido. Requer-se um distanciamento, isto é, um desprendimento e afastamento devidos, a partir dos quais é possível descrever a fenomenalidade da existência enquanto acontece. Ou seja, Heidegger fala de uma perspectiva do acontecimento que está alinhada, digamos assim, as contraposições ou as composições heraclitianas, né, do sentido, que faz uma analogia que evidente a noção do fogo e do conflito e do devir. Entretanto, Heidegger está preocupado não necessariamente com a questão do devir enquanto contradição, enquanto impossibilidade de permanência, mas ele está preocupado, na verdade, com os aspectos fenomênicos, e aí é herdado de Russell, né, daquilo que pode permanecer enquanto morada, enquanto perspectiva da existência que existe para fora, em um certo sentido, que pode apreender, né, essa determinada leitura, né, existencial, em detrimento da figura do Dasein, né, esse aspecto fenomênico de perceber, digamos assim, a composição do ser a partir do seu velamento e do seu desvelamento diante dessa perspectiva fenomênica, né? Requer-se um distanciamento para esse tipo de percepção e, ao mesmo tempo, esse distanciamento se perfaz a partir das próprias banalidades da vida cotidiana, né? Nesse sentido também se perfaz a noção, no sentido análogo, né, muito parecido, a noção do ser para a morte, do Heidegger, né, que faz com que esse ente privilegiado tenha consciência da sua própria morte, assim como tem consciência da sua existência, e assim como pode se perguntar por essa ontologia fundamental que se perfaz a partir dessa noção de existência e a partir desse cuidado com a morada,
né, que pode se perfazer de inúmeros modos. Entretanto, ao se distanciar um pouco enquanto, digamos, entre aspas, percepção do chafurdar do cotidiano, independentemente de uma abstração fenomênica dele, né, podemos mais atentamente observar esse desvelamento da perspectiva fenomênica heideggeriana, que nos faz erigir essa noção de morada de uma forma muito ampla, para além das concepções comuns. Não é necessariamente o nosso corpo que nos faz morada, mas a nossa existência enquanto complementaridade, enquanto noção existencial, existência existindo para o fora, né, digamos assim, né, se relacionando para com o fora e para com tudo aquilo que podemos nos relacionarmos acerca da noção de ser no mundo, pois ser é ser no mundo, é Mitsein, é ser um com o outro, necessariamente, né? Este ser já sempre nu, por nós é assim caracterizado como foi chamado de um já ser enquanto fato bruto da existência, comentador Schubert. Fato bruto da existência é uma das expressões mais apropriadas para este ser já sempre jogado no mundo, isto é, no fato dos fatos, o qual requer de nós, de alguma maneira, que lhe demos uma feição, uma forma, mas precisamente ainda uma determinação, uma delimitação, uma definição. Mas o que diz aqui no mundo? Mundo é sempre uma possibilidade concreta de existência humana, uma possibilidade e desde a qual já nasce, já se cresce, já se morre a cada vez, como por exemplo. E aí Heidegger fala de uma questão muito fundamental, que é a questão da diferença ontológica, né? Da questão do ente, né? E a questão do ser dos entes, né? Digamos assim, né? Porque o único ente fundamental que pode, de certa forma, se perguntar pelo ser é o Dasein, e o Dasein, né, ele tem digamos assim, uma reverberação que vai perpassar pela ideia de ontoteologia e pela ideia de ciência que Heidegger vai criticar, né? Essas determinações são constituídas a partir dos nossos conhecimentos construídos, o que não é o que Heidegger está elaborando aqui, né? Não é um conhecimento ontoteológico, não é um conhecimento científico que vai se perguntar pelo ser. Essas definições estão equivocadas. A pergunta pelo ser se perfaz a partir da pergunta dessa noção de existência de um único ente fundamental que pode se perguntar pelo ser. É a pergunta que foi esquecida, né? Esquecer o ser é justamente trazer uma vida de certas configurações conceituais que afastam essa perspectiva de morada do ser a partir de uma elaboração dessa pergunta pelo próprio ser, né? Enfim, finalmente aqui uma citação do Heidegger sobre o humanismo, né, para elaborar essa questão. O pensamento constrói na casa do ser. Nessa e como tal, as junturas do ser dispõem de uma conjuntura, sempre de acordo com o destino histórico, a essência do homem a morar na verdade do ser. Esse morar constitui a essência do ser no mundo, ser e tempo. A indicação que aí se faz do serem como sendo morar não é simples não é um simples jogo etimológico. A referência feita na conferência de 36, a palavra de Hölderlin, cheio de mistérios, ou Hölderlin, cheio de mistérios, todavia é poeticamente que mora o homem sobre esta terra. Não é enfeito para um pensamento que se estava fugindo da ciência para a poesia. Falar-se de casa do ser não é uma transposição da imagem da casa para o ser, mas é a partir da essência do ser pensada devidamente que um dia poderemos então pensar o que é a casa e morar. Ou seja, não é a fixidez da ideia de morada, né, que vai nos fazer entender a concepção do ser, mas era olhar para o fato da existência que pode nos fazer reconstruir a ideia de morada, né? De um modo geral, né, Heidegger, em sua analítica existencial, como ser no mundo, elabora que esta é a estrutura fundamental de um pensamento que pensa buscar a essência do ser humano enquanto existência. Por isso, numa outra célebre passagem sobre o humanismo, muitas vezes citada, mas tão raramente pensada em sua radicalidade, diz Heidegger: o homem não é apenas um ser vivo que, entre outras faculdades, possui também a linguagem. Muito mais do que isso, a linguagem é a casa do ser. Nela morando, o
o homem existe na medida em que pertence à verdade do ser, protegendo-a e guardando. Ou seja, existe uma noção de velamento e desvelamento que se perfaz a partir da linguagem enquanto morada do ser, mas não como representatividade do ser. Mas é a ambientação, é a perspectiva que se faz enquanto existência, né? Dessa própria noção do ser enquanto linguagem. A linguagem é o perfazer do caminho que se designa a, digamos assim, a uma identificação dessa morada e que posteriormente, no momento mais tardio, Heidegger vai concluir que está mais próximo, inclusive, de um aspecto linguístico dessa caminhar para identificar essa morada pelo ser, a própria poesia, né? Porque nela pode-se encontrar um elemento muito mais profundo que possa se constituir a partir daquilo que Heidegger entendia como ontologia fundamental, né, que é todo o seu projeto de vida de um modo geral. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, comentando um pouco sobre essa noção de morada em Heidegger, né? Algumas pinceladas sobre essa questão. Posteriormente podemos adentrar melhor nessa questão, elaborar algumas outras questões, né, de forma mais completa sobre isso. Posteriormente, as indicações do artigo vão na descrição, assim como os termos em morada, o termo morada, né, na sua perspectiva, vai estar presente aqui no artigo, na tradução em alemão, né, em grego, né, no qual você pode conferir e até fazer uma investigação etimológica acerca desses termos. E aí, no mais, se puder ajudar o nosso canal, Pix e o nosso Apoia-se segue na descrição, assim como todas as nossas informações de nossos cursos gratuitos e os nossos cursos que estão sendo elaborados a partir de uma colaboração democrática, né, como, por exemplo, o curso de Genealogia da Moral, estudos dirigidos sobre Genealogia da Moral. Então, no mais, é isso. Até o próximo vídeo do Gap Filosófico.